Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Bom, gente, o tema aqui na COP é meio ambiente, né? E para falar desse tema, nada melhor do que a gente trazer a voz dos secretários estaduais de meio ambiente. E muitos deles estiveram conosco aqui no programa Fala Carlão. E você acompanha tudo isso a partir de agora. Claro, com o apoio da revista Agro Revenda, com o apoio da Absolo, com o apoio da Andave e com o apoio da FAESP. Fiquem aí com o nosso conteúdo na prateleira de cima. Escuta, então nós temos praticamente 2 anos para você atualizar o que está acontecendo lá em Rondônia no seu segmento. Graças a Deus, Rondônia segue como um estado agrícola, um estado que a cada ano aumenta sua produtividade, aumenta a sua qualidade, café, cacau, soja, boi. Somos o 6º maior produtor de carne do Brasil e seguimos diminuindo o desmatamento, mostrando que desenvolvimento não significa desmatamento. Estamos já há 3 anos diminuindo radicalmente o desmatamento. Fomos esse ano o recordista da Amazônia Legal, no recorte que faz julho de 2023, agosto de 2024. E seguimos com desenvolvimento, com sustentabilidade, com projetos de recuperação ambiental, mas com muita produção, com qualidade de vida aos nossos cidadãos rondonienses e, graças a Deus, um trabalho que eleva o nosso estado. É impossível falar contigo, que vem do Amazonas, sem falar de um termo, né? A gente lá fala da bioeconomia, né? O estado do Amazonas, eu acho que ele pode se transformar num exemplo para o mundo nisso, né? Exatamente. Acho que o grande desafio é o desafio primeiro do financiamento climático. Lembra que a gente está falando de estados e regiões que têm desafios de superar como a pobreza, a geração de emprego. Então, o mesmo recurso que é investido nessa transformação econômica, energética, é o recurso também que é investido na saúde, na educação. Você está falando de um estado de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, quase 3 vezes o tamanho da Alemanha. Então, o primeiro fator que a gente está definindo é como financiar essa nova agenda. E aí você tem razão, a gente tem muita oportunidade, a gente tem aí desde o papel dos serviços ambientais da floresta, carbono, água, né, como também essas agendas produtivas da nova indústria, né, que é o uso da biodiversidade na produção, a questão de indústrias vinculadas a produtos da floresta que tem um valor comercial bastante alto, já como açaí, castanha, uma série de óleos, nutracêuticos. Então, há uma capacidade aí muito grande de ter uma agenda da bioeconomia. A bioeconomia já é uma economia global importante. O Brasil ainda participa muito pouco. Muito dessa bioeconomia é gerada a partir, inclusive, de insumos brasileiros, da biodiversidade brasileira. E a gente tem agora essa oportunidade de centralizar mais essa produção num polo industrial verde e também com apoio e desenvolvimento também da agricultura, que na Amazônia ela é muito importante. Eu acho que a função do governo é melhorar a qualidade de vida das pessoas, é incluir as pessoas que estão, vamos dizer assim, não deixar ninguém para trás. Eu acho que esse é o papel de todo o governo, né? Sim. O governo muda os matizes, não importa se o governo é de esquerda ou de direita, eu acho que está todo mundo querendo, todo mundo quer bem-estar, todo mundo quer fazer inclusão. Como é que isso conversa, como é que esses números, isso que você está falando, desenhamos, então, como é que isso tudo no final do dia entrega isso? Isso, inclusive eu falei um pouco sobre essa estratégia de repartição de benefícios. O recurso que vem nessas captações de rede, os investidores querem que ele cause impacto de resultado na diminuição de emissões. E quem presta esse serviço? É quem está ali manejando o território. Tem tanto na parte de quem faz a conservação, que geralmente são os indígenas, né, que conserva o território, as populações tradicionais, os extrativistas, mas também tem os agricultores, os pequenos agricultores, os pecuaristas. No Acre, inclusive, dentro desse tem um subprograma chamado Pecuária Diversificada. Entendi. Que a gente pega parte desses recursos, investe em projetos de melhoramento genético, melhoramento da pastagem,
para que ele, dentro daquele território dele, da área dele, ele possa ser mais eficiente e diminuir o impacto de desmatamento. Então, assim, é uma coisa conversando com a outra. A gente capta esse recurso, mas também aplica em ações de baixo impacto de emissões de carbono. Como é que tem sido e quais foram me fala as grandes mudanças lá no caso do governo do Mato Grosso do Sul? O nosso estado ele vem passando por um processo de crescimento muito acelerado, né, Carlão? É o estado que nos últimos 10 anos mais se industrializou no país. Ano passado, 2023, teve o maior crescimento do PIB agro do Brasil também. E é um estado que vem aí alcançando posições bastante interessantes nos principais indicadores de desenvolvimento econômico e social do país. Então, essa transformação que tem muito a ver com o agro e tem muito a ver também com a nossa vocação do meio ambiente, então por isso que a gente diz que é um estado que é uma potência agroambiental. Ela vem através da industrialização, da indústria de bioenergia, de celulose, que traz não só a possibilidade de desenvolvimento para várias regiões do nosso estado, mas que também consegue congregar ali no seu dia a dia a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. E nesse sentido, eu acho que uma das grandes instituições que a gente tem nessa estrutura do governo é a SEMADESC, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, que é uma baita secretaria. Dá para ver só do nome, né? É isso aí. O secretário Jaime Verruc à frente dela e nós, secretários executivos, cada um na sua pasta, numa lógica que é a lógica que não podia ser diferente no Mato Grosso do Sul e acho que não podia ser diferente no Brasil, que é de ter meio ambiente e desenvolvimento dentro da mesma estrutura, dialogando. A gente está falando de um estado onde a maior parte de recurso natural preservado está dentro das propriedades rurais privadas, então não tem estabelecimento de política pública de meio ambiente no nosso estado sem interlocução com todos os agentes, obviamente, essa sociedade civil organizada, o governo federal, os governos municipais, mas, em especial, o produtor rural, que é quem preserva e que é quem está na frente dessa onda de desenvolvimento do nosso estado. Mas o cara que vai te dar o recurso quer que esteja tudo bonitinho lá, precisa estar tudo regularizado. E aí entra o seu trabalho, né, rapaz? Exatamente. Então, a Amazônia como um todo, né, tem um problema de regularização fundiária muito forte, né, nos estados do norte. Isso vem desde as heranças, né, dos tempos passados, capitanias hereditárias. E esses problemas fundiários acabam que trazem um monte de trave. Então, hoje, precisa ser feita a governança fundiária, é reconhecer quem ocupa a terra, saber quem ocupa e dar o título de terra, o título de propriedade. Então, lá o nosso governador Brandão tem feito o programa Paz no Campo, que é o maior programa de regularização fundiária da história do Maranhão. Então já foram regularizadas mais de 13 mil famílias com seu título definitivo de propriedade. E dentro dessas 13 mil famílias, tem também as comunidades tradicionais, como por exemplo os quilombolas. O Maranhão é o estado que mais tem quilombos no Brasil. Então todos estão sendo regularizados, o pequeno, o médio, o grande, quilombola, comunidades tradicionais. E isso é importante porque traz a segurança jurídica para se fazer planejamento e dar segurança para os projetos. Afinal de contas, né, isso não é barato, exige um alto montante de recursos. Aqui hoje a gente está trazendo o Paz no Campo, juntamente integrado com os programas da Secretaria do Meio Ambiente, mostrando que é possível fazer gestão bem planejada e consolidada. Então, o Paz no Campo hoje é um case de sucesso em regularização fundiária e também estamos mostrando que nós temos maturidade para angariar mais recursos e mais parceiros para aumentar os nossos resultados lá no Maranhão. Não dá para falar de meio ambiente sem falar de gente, né? E principalmente quando a gente está falando dos estados da Amazônia, a gente está falando de estados que tem 30 milhões de pessoas, né, se a gente somar tudo aí, e que precisam ser resgatadas, muitas vezes vivendo abaixo da linha da pobreza, né? Primeiramente, falar de meio ambiente é falar de pessoas. Falar de gestão de meio ambiente é falar de gestão de pessoas. Porque eles são os maiores beneficiados do meio ambiente equilibrado, mas também muitas vezes são os maiores responsáveis pelo desequilíbrio do meio ambiente. Então a gente sempre fala de pessoas, principalmente quando a gente fala de conscientização. A gente precisa conscientizar as pessoas, mas a gente precisa também aliar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental. Então não adianta nada a gente falar somente de proteção ambiental sem estar falando da geração de emprego e renda, sem estar falando do ganho para a vida das pessoas. Então é isso que a gente vem fazendo no governo do estado do Maranhão. O governador Brandão é um governador que desenvolvimentista, mas não se despreocupa com o meio ambiente. Pelo contrário, ele pensa que desenvolvimento sustentável é o futuro do Maranhão, um estado rico em bioeconomia, rico em florestas, rico em belezas naturais. Então a gente tem sempre que alinhar a geração de renda com a proteção do meio ambiente.
é difícil falar do estado de Minas Gerais se a gente também não falar de pecuária, né? Exatamente, Alan, e bom você falar sobre isso. Nessa parceria com a UFMG no Selo Verde, nós também fizemos uma outra avaliação que vale dizer, né? Nós fizemos uma avaliação de desmatamento pós-2008, porque o Código Florestal coloca esse recorte, né? Então, até 2008 a gente considera intervenção consolidada, antrópica consolidada, e depois de 2008 a gente não pode mais, né, ter desmatamento ilegal. E na pecuária, que todo mundo critica tanto, pelos nossos dados do Selo Verde, apenas, e aí é uma média, né, porque eles não conseguem fechar um número, mas entre 96% e 98% das propriedades em Minas Gerais que tem pecuária não tiveram desmatamento ilegal. Então nós estamos falando em 4 a 2%, né, é um número muito pequeno, né, frente aí o potencial do setor, e o setor tem cada dia, né, se aprimorado em termos tecnológicos, confinamento, né, fazendo integração lavoura, pecuária e floresta, que também busca, né, essa neutralidade das emissões. Nós aqui, Carlão, assinamos há 2 dias atrás, em parceria com o governo da Califórnia, um acordo pelo metano, né, exatamente para que a gente possa trazer boas práticas para o setor da pecuária também no nosso estado. Ô Anderson, aqui no Fala Carlão a gente tem uma fórmula. A gente diz que ninguém nasce secretário executivo, nem secretário, todo mundo tem uma prosa antes. Então, antes da gente falar um pouquinho das iniciativas aí da secretaria, eu queria que você me desse um panorama. Quem é o Anderson? Como é que ele chegou até aqui? Tá bom. Eu sou original de Recife, sou advogado formado em Direito lá pela Faculdade Católica de Pernambuco. Depois passei para o concurso do BNDES, sou advogado de carreira do BNDES. Fui convidado a trabalhar na Presidência da República, num programa de parceria de investimentos. Trabalhei lá por volta de 3 a 4 anos. Depois fui para o Ministério de Minas e Energia também, trabalhei na assessoria executiva lá, da Secretaria Executiva do Ministério da Energia. E agora estou no governo de São Paulo aí como secretário executivo da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Ou seja, você tem uma larga experiência aí no poder executivo, né, rapaz? Um pouquinho, né? Estamos trabalhando forte aí nessa... Já estou numa carreira, acho que de banco eu tenho 14 anos e 7 anos aí nessa função mais executiva mesmo ali em Brasília trabalhando. E agora 2 anos no governo estadual de São Paulo. O que passou no Rio Grande do Sul, você acha que deve estar... toda hora que você deve estar falando, escuta, tivemos um encontro real com as mudanças climáticas no Sul, né? E como é que foi essa discussão, como é que tem sido o enfrentamento disso? Exatamente, o prazer estar contigo, Carlão, falando aqui mais uma vez nessas pautas importantes das mudanças climáticas, mas de fato o Rio Grande do Sul teve um encontro de 95% ou 100% do território com mudanças climáticas extremas, com a consequência das mudanças climáticas. Então nós vivemos a pior enchente eu sempre falo do estado, eu acho que do país e talvez do mundo nos aspectos territoriais, porque nós tivemos 95% do território atingido. E esse evento ele mudou a perspectiva e a percepção das pessoas sobre a necessidade da adaptação e trouxe aqueles projetos que a gente já vem discutindo aqui na COP há bastante tempo, que são projetos da necessidade emergencial de adaptação para a sobrevivência da espécie. Então, o Rio Grande do Sul não tem como não se adaptar caso queira continuar. E eu sempre digo, a gente escolheu ficar lá e quer permanecer por lá. Então, a gente precisa reestabelecer as nossas relações com os recursos hídricos e com as condições naturais para poder prosperar naquele território. Então é disso que a gente tem falado aqui, mais do que na tragédia, é como é que a gente está respondendo a tudo isso e qual é o Rio Grande do Sul do futuro, que é o nosso plano principal. Bom, gente, o pessoal dos estados da Secretaria do Meio Ambiente tem trabalhado uma barbaridade, como vocês puderam acompanhar aí. Obrigado, FAESP, obrigado à revista Agro Revenda, obrigado a Andave, obrigado a Bissolo. A gente se vê amanhã. Programa Fala Carlão.
Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.